Saudações a quem acompanha o Esportices em todas as redes sociais. Meu nome é João Batista, torcedor do esporte e fã do esporte olímpico. E eu queria começar dizendo que dia de festa é véspera de muita dor. Essa frase não é minha. Essa frase é um dos versos da música Tudo na Mais Santa Paz, de Vinícius de Moraes e Toquinho. E que eu fui obrigado a recordar hoje, porque ontem, depois de o torcedor brasileiro celebrar a conquista de 3 medalhas, né? A prata de William Lima, o bronze de Raíssa, o bronze de Larissa Pimenta. O torcedor brasileiro hoje passou em branco. Teve algumas decepções, né? Já que hoje tinha alguma possibilidade de conquista de medalha. E também teve eliminações, de certo modo, precoces, de atletas que até tinham chance, né, de ir longe nas suas chaves, tal, até de conquistar medalha, quem sabe. Né? No skate hoje, Kelvin Hoffler, que foi prata no Skate Street em 2020, né, em Tóquio 2020, teve que se contentar com a sexta posição. E eu digo que teve que se contentar porque ele não fez uma competição ruim. Ele foi bem. Só que as notas do skate estavam absurdamente elevadas. E aí ele não teve muita chance de chegar ao pódio. Né? Até em algum momento ali ficou ali, né, na terceira posição, mas acabou em sexto. Outro medalhista de Tóquio também que foi eliminado cedo é o judoca Daniel Cargini, foi bronze há 3 anos. E hoje caiu logo na primeira luta. Eu acho que a medalha perdida hoje que mais doeu foi a de Rafaela Silva. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Rafaela foi campeã olímpica em 2016. Em 2020, em 2021 ela não pôde competir porque tinha sido suspensa por doping. Lembremos disso. Né? Isso não pode ser esquecido. E aí ela vinha disputar a Olimpíada de Paris com perspectiva de medalha. E de fato ela avançou, né, na chave dela, passou bem a primeira luta, ganhou a segunda e chegou às semifinais. Ela foi derrotada na semifinal e na repescagem foi também derrotada e acabou sem medalha. Né? E curiosamente, essa derrota dela hoje na semifinal tem muita similaridade com a derrota dela em 2012, também, na Olimpíada de Londres. Porque naquela ocasião, ela foi desclassificada porque cometeu um golpe ilegal. Tinha há pouco tempo mudado a regra que o judoca não pode começar um golpe segurando as pernas diretamente. Pode segurar a perna do adversário, desde que o golpe comece em cima, né? Comece no tronco e tal. E ela segurou a perna da judoca húngara, né? Naquela ocasião. Conseguiu o golpe, conseguiu um Vazari, mas aí o Vazari foi retirado e ela foi excluída. Esse golpe é proibido até hoje. E hoje ela, para se defender de um ataque, ela apoiou a cabeça direto no tatame, o que também passou a ser proibido há algum tempo. E aí com isso foi desclassificada. É uma falta de sorte danada. E lamentável, assim, porque ela tem uma história de luta muito grande, né? Ela tem uma história de luta muito grande. Claro, a gente não pode esquecer a história do doping, que nunca foi bem explicado por ela. Isso aí a gente não pode esquecer. É uma história até meio escatológica, né? Vamos dizer assim. Uma história que era um remédio que o sobrinho dela, se eu não me engano, usava, botava no nariz e Rafaela Silva aspirou. Enfim, ela diz que aspirou esse remédio do nariz do sobrinho. Negócio meio esquisito. Mas em Londres, em 2012, quando ela foi desclassificada, foi eliminada, ela sofreu ataques pesadíssimos em rede social. Ataque racista, ataque absurdo, ataque
Coisa absolutamente indizível, de gente que não merece nem ser chamada de gente. E ela prosseguiu no judô, foi campeã mundial, foi campeã olímpica, e hoje, caso ela tivesse conquistado esse bronze, ela teria igualado Aurélio Miguel como os maiores judocas olímpicos do país. Não em quantidade de medalha, mas em qualidade, vamos dizer assim. Porque Aurélio Miguel tem duas medalhas, um ouro e um bronze. Ninguém com ouro tem outra medalha. Rogério Sampaio tem um ouro e só. Sara Menezes tem um ouro e só. E Rafaela Silva podia ter chegado a conquistar o ouro e um bronze, ou talvez até o ouro, né? Quem sabe ela tivesse chegado na final também. Mas enfim, não deu, né? Vamos ver aí a sequência de carreira dela. E outras eliminações também bem doloridas hoje para o time Brasil, né? Bia Haddad, que tinha alguma expectativa de medalha, porque ela foi semifinalista em Roland Garros, mas aqui foi eliminada logo na segunda rodada, né? Tudo bem, ela foi eliminada na simples, mas hoje também, junto com Luiz Stephanie, ela se classificou para a próxima fase, né? Então ela continua ainda nas duplas. Bruna Takahashi, do tênis de mesa, também foi eliminada hoje por uma americana. Uma eliminação também bem sentida foi a de Abner Teixeira, do boxe, que foi bronze, mais um medalhista, né? Na Olimpíada passada. Foi bronze em Tóquio e foi aqui eliminado logo no primeiro combate contra o equatoriano. E, sinceramente, eu não gostei da postura dele, não na luta em si, de fato, ele não lutou bem, mas eu não gostei da postura dele depois da luta. Ele deu entrevista, tudo bem, foi no calor da emoção, a gente, né, já viu tanto atleta falar alguma coisa e se arrepender depois, mas deu a entender que ele se achou prejudicado pelos árbitros, sabe? Não, a postura é boa. Até porque, assim, quem viu a luta viu que não foi isso. Todos os árbitros deram decisão dividida. Digo, todos os árbitros deram 2-1. Ninguém aplicou um 3-0. Ninguém disse que a luta foi ganha pelo equatoriano de maneira incontestável, ganhou os 3 rounds. Não. Todos deram 2-1. E foi decisão dividida. 3 árbitros deram vitória para o equatoriano, 2 para ele. Eliminado. Fazer o quê? Outra postura também que me pareceu curiosa hoje é que, e eu acho que é isso o cerne hoje na questão que eu queria levantar aqui, é que de repente parece que se criou uma rivalidade com o Japão. Uma rivalidade que não existe de verdade, mas que por uma sequência de reveses que os brasileiros têm sofrido contra japoneses, acho que a gente pode pegar aí, ontem perdeu no futebol para o Japão, o William Lima perdeu na final para um japonês, criou-se um clima de que o Japão é o inimigo a ser batido pelo time Brasil. E, cara, isso é uma coisa tão fora de realidade. Claro, isso é a galhofa da rede social, isso é piada, é claro. Mas isso é tão fora da realidade. Imaginar alguma rivalidade esportiva entre Brasil e Japão, que o Brasil hoje tem uma prata e 2 bronzes, e o Japão simplesmente lidera o quadro de medalha. O Japão tem 6 ouros, 2 pratas e 4 bronzes, e é o líder do quadro. E aí veio outra questão. O que é que o Japão fez? O que é que aconteceu de tão extraordinário que o Japão está liderando o quadro no terceiro dia de competição? Bom, primeiro é cedo, né?
Claro que o Japão vai ganhar muita medalha no judô, isso é previsível, né? Mas uma coisa interessante aqui é o seguinte: boa parte do que o Japão está colhendo nessa Olimpíada foi que o Japão começou a plantar em 2013. Em 2013, há 11 anos, quando Tóquio foi escolhida como sede dos Jogos de 2020. E eu digo isso porque é relativamente comum um comitê olímpico começar a investir mais maciçamente no esporte a partir do momento em que sabe que vai ser sede de uma Olimpíada. Por exemplo, fiz um levantamento rápido aqui. A Grã-Bretanha, em Atenas, 2004, acabou na 10ª posição do quadro de medalhas, com 9 ouros. Em 2005, Londres foi escolhida como sede da Olimpíada de 2012. O que acontece? Já em 2008, a Grã-Bretanha termina na 4ª posição em Pequim, no quadro de medalhas. De 10º, passou para 4º. De 9 ouros, passou para 19. Quando chegou a Olimpíada de Pequim, acabou em terceiro no quadro de medalha, atrás de Estados Unidos e China, e com 29 medalhas de ouro. 4 anos depois, no Rio, foi segundo colocado no quadro de medalha, com 27 ouros. Diminuiu um pouquinho a quantidade de medalha de ouro, melhorou uma posição no quadro de medalha. Quer dizer, ficou ali na mesma. Mas não é que o investimento foi pesado para o Rio. O investimento foi pesado para Londres. A Grã-Bretanha investiu para fazer bonito em casa. E o Japão também. O Japão, em 2008, acabou em 8º lugar no quadro de medalha, com 9 medalhas de ouro. Em Londres, 2012, foi 11º com 7 ouros. Em 2013, veio a escolha de Tóquio. E aí veio a subida. De 11º, passou para 6º no Rio. De 7 ouros, passou para 12. E quando competiu em casa, terceiro lugar no quadro, com 27 ouros, empatado aqui com a Grã-Bretanha. É possível também que agora em Paris, o Japão consiga se manter nesse nível. E aí uma questão importante que isso deve levar é o seguinte: também a gente não deve estranhar se na próxima Olimpíada em Los Angeles, se o Japão começar uma fase descendente, uma queda. A Grã-Bretanha também vai começar uma queda no quadro de medalhas em algum momento. E a gente também, com isso, não deve achar muito inusitado, achar muito diferente, se o Brasil não conseguir repetir os 7 ouros que teve em 2016 e que teve em 2020, levando em consideração que o trabalho mostrado em 2020 tem muito a ver com o investimento que começou a ser feito em 2009, quando o Rio foi escolhido como sede dos Jogos de 2016. Então, está cedo ainda nos Jogos para dizer se o Japão vai ser primeiro no quadro de medalha, se vai ser segundo, terceiro. É muito cedo. Pensando um pouquinho mais para frente, eu imagino isso. Que o Japão hoje ainda colha muito dos frutos de 3 anos atrás e que em algum momento comece a ver esse investimento não ter mais tanto retorno. Não sei se nessa Olimpíada ou na próxima, mas em algum momento isso vai acontecer também. Isso aí é absolutamente normal. E para que o torcedor brasileiro não fique tão triste com a segunda-feira ingrata que teve hoje, o Brasil perdeu para o Japão até no rugby feminino.
Perdeu para o Japão no rugby feminino. Felipe Toledo foi eliminado, surfista Felipe Toledo, eliminado por um japonês nas oitavas de final. Mas para o torcedor brasileiro não ficar tão triste, vamos lembrar que, sim, Rafaela Silva também, né? A luta dela pelo bronze foi com a japonesa. Mas vamos lembrar também que no fim da tarde, já quase que no apagar das ruas, quase que no fim do dia de competição, Medina, Gabriel Medina, se vingou do japonês Kano Igarashi, que tinha vencido Medina na semifinal da Olimpíada passada. E Medina venceu. Medina avançou às quartas de final e o japonês ficou no meio do caminho. Quem sabe isso aí não muda a perspectiva da delegação brasileira quando enfrentar o Japão de novo, né? Quem sabe até isso aí não seja bom para a seleção feminina de vôlei, que estreou hoje com uma vitória tranquila contra o Quênia, que vai enfrentar o Japão daqui a uns dias. Ainda bem que não foi hoje, né? Imagine enfrentar o Japão dessa sequência ruim que o Brasil está tendo diante dos japoneses, justamente. E falando em delegação brasileira, se hoje também não teve medalha, amanhã tem uma boa perspectiva. Amanhã a gente tem que olhar essa final da ginástica feminina por equipe, tem que olhar com atenção isso aqui. Porque, de repente, pode pintar uma medalha inédita para o Brasil em Olimpíada. Porque o Brasil nunca conquistou uma medalha por equipe na ginástica. Dessa vez o time se classificou para a final com a quarta melhor nota e uma das rivais mais diretas ao pódio, que se dizia antes que era o Japão está desfalcado. Recordemos que o Japão tirou da competição a capitã do time, né, porque ainda tem 20 anos de idade, ela admitiu que bebeu, que fumou tal, e que isso no Japão é proibido para menor de idade, para quem é da idade dela, né, quem tem 20 anos. Então, por essa questão de indisciplina cultural, ela foi excluída da equipe que está disputando os jogos. Quem sabe amanhã não vem aí uma medalha no feminino e faz a gente esquecer um pouquinho os dissabores que teve hoje, né? Amanhã a gente volta.